voltaram alegres, adorando ao Senhor com harpas, com cânticos, com os instrumentos musicais. Mas antes dessa alegria se concretizar na vida daquele povo, a Bíblia vai falar para nós que eles estavam diante de uma situação embaraçosa. Josafá era rei de Judá, governava ali o povo de Deus. E a Bíblia fala que chegou um momento que duas nações vizinhas se levantaram contra Judá. E Josafá, num ato de simplicidade e humildade, ele vai diante de Deus numa oração. Eu quero ressaltar aqui que ele é rei, irmãos. É a maior autoridade que há ali em Jerusalém sobre aquele povo. Está acima dos sacerdotes, está acima dos príncipes, está acima do homem mais próspero que possa haver ali. Ele é rei, ele governava a nação de Jerusalém. Mas quando o inimigo se levanta para guerrear contra Jerusalém, aquele rei se vê sem saída. E ali naquele momento ele anula completamente a autoridade humana dele. Ele não se importa se ele tem uma coroa sobre a cabeça dele. Ele não se importa se ele tem nome contado entre os grandes. Ele não se importa, meus irmãos, se ele tem um exército que vai guerrear ao mandar dele. Não, ele vai humilhado na presença de Deus. E ali ele vai fazer uma oração diante do Senhor. E ele vai orar ao Senhor e vai falar: Senhor nosso Deus, estamos aqui nesta casa, que era o templo onde eles adoravam o Senhor, buscavam a face do Senhor. E o Senhor disse, meu Pai, por intermédio do teu filho Salomão, teu servo, que quando o seu povo, viendo peste, viendo espada, viendo juízo de Deus sobre esta nação, que é a nação dos seus escolhidos, e o seu povo entrasse nessa casa, se humilhasse, se arrependesse, se convertesse dos seus maus caminhos e buscasse a tua face te adorando, o Senhor que ouve dos céus enviaria o socorro, daria o livramento, estenderia as tuas mãos e não nos entregaria na mão do nosso adversário. Eu vi um rei agora fazendo uma oração bem simples, irmãos. Não é uma oração jubilosa. Ele está ali lamentando diante de Deus. Senhor, o Senhor falou. Salomão orou ao Senhor e o Senhor falou que se nós buscássemos a tua face aqui, na tua presença, na tua casa, o Senhor nos daria escape, o Senhor nos mandaria o socorro que nós precisamos. E mais ainda, em sinal de humilhação e exaltando a grandeza de Deus, Josafá, ele vai e fala: Senhor, os inimigos vêm contra nós. Deus, vê como eles nos pagam o favor que fizemos a eles quando o Senhor nos tirou do Egito. Deus, o Senhor não nos permitiu levantar espada contra eles. Por quê, querido? Para nós entendermos, quando Israel saiu do Egito ali, que eles foram libertos por Deus, Moabitas e os Amonitas habitavam nas terras que Deus faria aquele povo passar, para herdar a terra prometida, e outros povos. Só que os outros povos, Deus fazia eles levantar a espada e guerrear. Já esses dois povos que agora vêm contra eles, Deus não permitiu que eles levantassem espada sobre eles. Deus fez com que Israel rodeasse eles, passassem por fora dos termos deles. Então o próprio Deus também deu livramento para essas nações que agora estão se levantando como inimigo do povo dele. Lá atrás, na saída do Egito, Deus deu livramento para eles. Mas agora, como que eles vêm pagar o feito de Deus sobre o povo de Deus? Agora eles vêm com espada contra aqueles que não pelejaram contra eles. E Josafá, quando ele está orando, falando com o Senhor acerca do socorro divino, ele fala: Senhor, tu viste, tu não deixaste nós pelejar com eles, e olha agora a paga que ele nos dá. E mais ainda ele fala: Senhor, nós não temos condições de guerrear contra eles. Senhor, nós não sabemos o que faremos. Josafá está humilhado, irmãos. A Bíblia fala que ele está ali prostrado, de joelhos no chão, com a face no chão, buscando o Senhor. A Bíblia fala que naquele momento ele já está jejuando. Ele já reuniu um povo já ali e falou: vamos buscar a face do Senhor, porque nós não podemos vencer essa batalha.
Queridos, veja bem, um rei com autoridade sobre aquele povo, admitir que não tem condições de guerrear e sair vitorioso naquela peleja. Quantos de nós às vezes entramos em situações que por nós mesmos, nós também não conseguimos escape, mas o Deus que nos vê, hoje me trouxe aqui, para dizer para você, que aquilo que aos seus olhos não tem escape, não tem livramento, não tem cura, não tem porta aberta, não tem prosperidade, não tem salvação, não tem jeito, o Senhor diz, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Talvez eu esteja nesta noite falando para pais que os seus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor. Talvez eu esteja nesta noite falando para mulheres que estão cansadas já de pagar preço de oração para os seus esposos. Ou talvez eu esteja falando com filhos que estão ali buscando a face do Senhor para os seus pais, para os seus familiares. Pessoas que estão no vício, pessoas que estão desempregadas. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão enfermas, mas que cantarão o hino da vitória, porque o Deus que te vê, só quer contemplar a sua humilhação, só quer ouvir o teu clamor nesta noite. Ei, Jesus falou, será que quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará porventura fé na terra? Sabe o que Deus está falando? É oração, pelo aumentar da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, mas aqueles que tiver uma vida fervorosa em oração, não cairá em transgressão. Aquele que tiver a vida em comunhão com o Salvador, não morrerá em meia peleja. Não morrerá, irmão. Eu posso não saber a luta de vocês. Cada um de nós passa uma luta, certo? Cada um de nós enfrenta uma limitação em nós mesmos, guerras interiores que nós travamos, guerras físicas que nós travamos, e agora aquele rei está aqui, humilhadinho debaixo das potentes mãos de Deus, falando, eu não sei o que vou fazer. Imagina se aquele rei fosse altivo. Imagina se ele fosse orgulhoso, que as pessoas vão pensar de mim, agora eu vou ser envergonhado diante deste povo, que rei que eu sou. Imagina, querido, deixa eu te falar uma coisa nesta noite, Satanás traz muito pensamento sobre as nossas cabeças, Satanás lança muita seta nos nossos corações, para tentar nos convencer, que humilhação é vergonha, mas o Senhor Jeová, Ele disse, que aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não deixe o orgulho, não deixe a vergonha te parar, te intimidar. Vai agora, corre para debaixo das mãos do Deus poderoso. Satanás fala para nós, vai continuar orando por este filho, vai continuar orando por este relacionamento, essa porta não vai abrir, não vai ter livramento, essa vida aí não tem jeito não, isso aí a sociedade não aceita não, mas Jesus falou que Ele chama as coisas loucas deste mundo, para confundir aqueles que acham que são. Não deixe a seta de Satanás entrar na sua mente. Não deixe a seta de Satanás entrar no seu coração. Porque você tem um Deus que tudo vê. Você tem um Deus soberano. Você tem um Deus do vale. Tem o Deus do monte. Onde está a tua peleja? Está no vale? No mais profundo, onde você não consegue levantar sozinho? Jesus te tende as mãos nesta noite. Está no alto. Eu ainda estou conseguindo orar. Ainda estou conseguindo jejuar. Mas ainda não alcancei a minha bênção. Jesus disse, vai descer a bênção. Queridos, então Josafá anulou-lhe toda a sua autoridade, está falando, Deus, não sei, preciso de direção, porque sozinho meus homens não vão vencer, sozinho a espada de Judá não mata um homem, Senhor, o que faremos? E quando ele se humilhou, quando ele orou, quando ele buscou, querido, eu quero falar para esta igreja, como o pastor Marcondes ministrou aqui acerca dos testemunhos, a oração ainda é a chave da vitória, a oração ainda,
meu querido, move o coração de Deus. Não cesse de orar, não cesse de buscar. Satanás quer homens e mulheres frios em oração, Satanás quer homens e mulheres incrédulos na oração, mas Jesus nos diz: ora, aquele que busca acha, aquele que bate a porta se abre. Por que Jesus está falando? Será que nós vamos bater lá na porta dele e ele vai abrir uma porta física para nós? Será que nós vamos sair andando pelas ruas procurando Jesus? Onde o Senhor está? Jesus, olha para mim, me socorre. Nós vamos encontrar ele de frente de nós? Não, Jesus está falando, é na oração, crente, é na oração, irmão, que se vence batalha. Nós não precisamos levar nossas causas a juízes, nós não precisamos levar nossas causas diante do amigo, não. Nós precisamos levar para Ele, que é o Criador dos céus e da terra, que tudo formou. É para Ele que nós temos que levar as nossas causas. Está difícil a libertação de alguém? É perante o Senhor. Está difícil pleitear uma causa na justiça? É perante o Senhor. Está difícil uma porta aberta? É perante o Senhor. Está difícil a cura? É no Senhor Jesus, é na oração. Quando Josafá orou ali, se humilhou diante das mãos de Deus, reconheceu que ele sozinho não podia. O Senhor está falando para mim aqui agora. Tem pessoas nesta casa, nesta hora, escuta bem, o Senhor está falando: sozinho você não consegue. Já tentou uma vez, já tentou duas vezes, mas fracassou. Mas o Senhor está falando agora: vem comigo que eu te dou a vitória, vem comigo que eu tenho cura, vem comigo que eu tenho livramento, vem comigo que eu tenho libertação, vem comigo que eu tenho o que você precisa. Tem água viva, tem pão da vida, tem salvação. Então ele orou. Não tem um hino que os irmãos cantam assim, ó: pastor, que você não sabe louvar não, pelo amor de Deus, faz isso comigo não, Jeová. Mas vamos lá, tem um hino que os irmãos cantam assim, ó: quem chora pra Deus. Não, está muito fraco. Quem chora para Deus. Eita glória, é isso aí. A resposta de Josafá chegou. Chegou, irmãos. E aí o Senhor visita um homem da tribo dos levitas, Jaziel. E Jaziel está lá na posição de Deus, servindo ao Senhor naquilo que ele foi chamado. O rei orou, Judá orou e se humilhou, pedindo socorro, reconhecendo que por ele eles não vencem. E Deus envia o Espírito Santo dele a visitar o servo dele, Jaziel, e dizer: vai lá, Jaziel, vai lá diante de Judá, vai lá diante de Josafá, porque ele se humilhou. Fala para ele: ficai parado e vede, porque esta peleja não tereis que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Ei, talvez você não entendeu ainda. O Espírito Santo de Deus bradou bem alto no coração de Jaziel, e Jaziel vai diante do rei, e o rei está lá prostrado, com medo de guerrear. O rei está lá chateado, está indignado, porque aquele povo que ele fez um favor, agora vem pagar com ingratidão. E talvez nesta casa tem pessoas que fez favores para alguém e está sendo recompensado com ingratidão, está sendo recompensado com calúnia, está sendo recompensado com perseguição. Mas deixa eu te contar o segredo: o crente, quando ora, o Senhor responde. Quando o justo se cala, o Senhor justifica. Fica caladinho, mas vai diante dele agora, vai diante dele, porque tem resposta nesta noite. E aí Jaziel vai diante do rei: ô rei, Deus mandou eu te falar que nesta peleja não tereis que pelejar, porque ele pelejará por vós. Quero evidenciar que agora o papel deste homem, levita, profeta do Senhor, estava lá servindo a Deus, estava lá fazendo as obrigações dele. Sabemos que os levitas eram um povo separado para Deus. Então certamente o Espírito Santo de Deus veio sobre aquele homem. No mínimo comunhão com Deus ele tinha, no mínimo estava disponível para ser
uma boca profética de Deus para aqueles a qual Deus o enviasse. Sabe o que nós aprendemos com isso nesta noite? Como o pastor Marcondes falou para nós, não basta apenas ser crente não, irmão. Não basta apenas ser crente não, tem que ter disponibilidade para ouvir o Espírito Santo de Deus e obedecer. Não basta apenas pular no mistério, falar em línguas, profetizar. Tem que obedecer à voz de Jesus Cristo. Não é só movimento não, irmãos. É santidade, é sacrifício vivo no altar, é adoração em espírito e em verdade, é adorador em excelência. Jesus está procurando. Cadê os atalaias que vão estar disponíveis? Cadê as bocas proféticas de Cristo? Que se Cristo falar, vai no hospital, vai no campo missionário, vai nas cadeias, vai nas bocas de fumo, vai nas vielas, tu vai. Cadê aqueles que vão no nome do Senhor? Porque aqueles que vão no nome do Senhor não vão sozinhos não, vão com poder e autoridade. O profeta falou para aquele homem que não teriam que pelejar, mas Deus pelejaria por eles. Mas ainda faltava algo. Deus agora precisava dar direção para Judá, para Josafá. Porque a resposta de Deus veio. Mas agora estamos diante de uma batalha. E por onde eu começo a batalha, Senhor? Agora eu já sei que o Senhor falou que pelejará por nós. Mas o que o Senhor quer que eu faça? Aí o profeta está lá ainda falando com o rei de Judá, Josafá. Jezeel está falando, olha, o Senhor falou que tu vai subir por este caminho. Tu vai ir nessa direção. Entenda uma coisa. Não falei que tem que ter disponibilidade para ouvir e obedecer o Espírito Santo? Ouvir a voz de Jesus? Sabe o que quer dizer isso? Talvez Josafá poderia ter feito um plano ali. Antes de Deus responder, se eu for por aqui, talvez eu escapo. Se eu ficar aqui, talvez a gente consiga resistir. Mas não vimos Josafá fazendo isso não. Nós vimos aquele homem humilhado, aquele homem se sentindo derrotado, sem força. Mas agora chegou a direção de Deus. Josafá é por aqui, é pelo caminho de Zim. Josafá é nessa direção. Vai pegar os homens e vai subir aqui. Ei, profeta de Deus, o Senhor está falando para nós nesta noite. Como igreja, é nos caminhos do Senhor, é na direção de Deus. Não é do teu jeito não, meu querido. Não é do jeito da pastora Cassiane não. É no querer de Deus, é na vontade de Deus. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? O coração do homem é enganoso. Então às vezes nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Lembra que quem levantou contra ele aqui foram irmãos deles, irmão deles, descendentes de Ló, descendente de Esaú, era parente de Judá. Foram aqueles que eles fizeram o favor de não guerrear contra eles quando eles ainda tinham força, quando eles ainda tinham autoridade. Foram aqueles que no momento do poder de Deus estava sobre a vida deles, poupou a vida daqueles que agora estão vindo contra eles. Então o Senhor está nos ensinando que é na direção dele, irmão. É pela palavra dele, meu irmão. Jesus, eu preciso de libertação. A direção está dentro da minha palavra. Senhor, eu preciso da cura. A direção está dentro da minha palavra. Senhor, eu preciso do livramento. A direção está dentro da minha palavra. É a palavra de Deus que conduz a vida do crente. É a palavra de Deus que conduz as nossas decisões. Porque o apóstolo Paulo falou para nós: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cadê os irmãos e as irmãs que Cristo tem vivido neles? Não têm andado rebeldes e desobedientes à voz do Senhor, mas estão sujeitos a sol, estão sujeitos a chuva, estão sujeitos a pedradas, mas continuam obedecendo a Deus, continuam olhando para Deus, mesmo sendo motivo de zombaria, mesmo sendo motivo de chacota, mesmo com pouca força, mas diz: Deus, eu prefiro obedecer ao Senhor, porque Pedro nos falou: aprove mais obedecer a Deus do que aos homens. É na direção de Deus, irmãos. Eu não compreendo, pastor, eu não entendo isso.
eu não concordo com isso, mas quem falou foi Jesus, então mesmo sem concordar, vai lá e faz. Ah, pastora, mas eu não creio nisso. É princípio bíblico, quem falou foi Jesus, então não tem problema se você não crê não, mas obedece que é bem melhor, pelo amor de Deus. Aí você não crê, você não concorda e fica andando em círculo, e nem percebe que a sua vida não saiu do lugar, como Israel, andaram em círculo 40 anos e nem percebia, será que eles já passaram naquele lugar? Aí você está buscando uma aprovação em algo, mas está lá rodando em círculo, porque não está concordando com a direção que Deus já deu. Aí Jesiel fala para ele, a direção é essa. Aí agora Josafá vai, quando ele recebe ali o recado de Deus, mais uma vez, ele se prostra. Agora ele se prostra dando graças, agora ele se prostra adorando ao Senhor. E a Bíblia fala que ele toma conselho com os sacerdotes daquela época, os conselheiros do rei, e eles decidem reunir o povo. Reúne todo o povo lá, vamos subir na direção que Deus nos deu. E ele fala mais para aquele povo, vamos subir adorando, vamos subir adorando. Crente não é murmurando não, é adorando. Não é questionando não, é adorando. Não é duvidando não, é adorando. Aí ele fala, vamos subir adorando. E Josafá ainda é mais ousado, que ele fala, crede, vocês vão subir adorando, mas tem mais uma coisa, Judá, vocês vão subir adorando com os instrumentos, vocês vão subir glorificando o nome do Senhor, mas vocês também vão crer no Senhor teu Deus que está falando, porque é loucura. O exército que está ali, meus irmãos, não poderia guerrear contra aqueles que vêm não, então o povo tinha que crer. Então Josafá está falando, vai subir adorando, vai subir tocando do jeito que Deus gosta, mas vai subir crendo em Deus, e mais ainda, crede nos teus profetas e tu prosperarás, crede nos teus profetas e tu prosperarás. Mais uma vez para a igreja entender, crede nos teus profetas e tu prosperarás. Então ele sobe, depois do conselho, ordenou o povo, subiu. Agora o povo está crendo, porque Jaziel já tinha falado. Imagina aquele povo, se eles fossem incrédulos. Esse levita está doido. Se o rei está prostrado aqui, falando que é uma peleja, que ele não pode guerrear, e esse levita vem falar para nós, que Deus está falando que a peleja é dele. Irmão, entenda uma coisa, se Jeová está mandando falar de novo, é porque entrou uma setinha de dúvida aí. Mas agora, Satanás, eu te repreendo, e o meu irmão e a minha irmã recebem a bênção e a vitória agora, porque quem está falando não é homem, é Jesus de Nazaré. Prosperou, queridos. Josafá subiu, o povo subiu, e eles foram louvando e adorando ao Senhor. E a Bíblia fala que quando eles chegou lá, pelo caminho, a direção que Deus deu, aquele povo lá, que veio contra ele com ingratidão, ele ficou caladinho, ele só se humilhou. Não pode bater boca não, irmão. Não pode amaldiçoar não, irmão, isso é coisa de ímpio, irmão. Não pode ficar tirando satisfação não, isso é coisa de ímpio, irmão. É Jesus o justo juiz, é Jesus o advogado fiel, meu irmão, nós somos crente. E aí, sabe o que acontece? Ele vai caladinho me ajudar, só adorando. Não está preocupando com o que o povo está falando não. Não está preocupando como que está a reputação dele não. Ele tomou uma decisão, eu vou crer em Deus, eu vou crer no profeta, eu vou adorar, eu vou tocar, eu vou fazer aquilo que eu tenho de melhor. Sabe o que Jesus está falando para nós? Aquele que ele deu dom, sirva ele com os dons. Aquele que ele deu talento, sirva em excelência com os talentos. Aquele que ainda não tem cargo ministerial, não tem problema não. Exalta, glorifica ele com a sua vida, com o seu testemunho. Aquilo que Deus fez na sua vida é testemunho, glorifica Ele através do testemunho. Um bom testemunho glorifica o nome do Senhor, muito mais do que qualquer dom do Espírito Santo de Deus. E aí, meu querido, Josafá, Judá, está lá, na direção, na adoração, com bom testemunho, caladinho, humilhado perante o Senhor. Quando eles chegam lá, no lugar que estava ordenada a batalha, a Bíblia fala que tinha tantos cadáveres. Ei, aquele povo que veio lutar, que veio com ingratidão, Deus mandou o anjo lá.
Quando o povo de Deus estava adorando, quando o povo de Deus estava se humilhando perante o seu Senhor, o anjo do Senhor desceu no arraial do inimigo, com a espada desembainhada, e trouxe confusão entre eles, e aqueles que se uniram para guerrear contra o povo escolhido de Deus, agora começou a levantar a espada um contra o outro. Ei, não é você que vai guerrear não, é o anjo do Senhor que vai descer lá. Não preocupa se fizeram um montinho não, não preocupa se veio união maligna não, fica na posição de Deus, que o anjo vai descer lá. E o anjo desceu, e trouxe a espada entre eles, guerrearam entre eles mesmos, aquelas duas nações e mais uma outra nação ainda, um outro povo lá, foram 3 irmãos, começaram a pelejar entre eles, um matou o outro mesmo. Quando Josafá e Judá chegam lá, a Bíblia fala que era tantos cadáveres, mas também tinha tanta abundância de fazenda. Ei, abundância de fazenda, abundância de cadáver, os inimigos estão mortos, e agora, Senhor? Aí o Senhor falou para eles, eu não falei que eu pelejaria? Agora a fazenda é tua. Sabe o que é isso? A Bíblia fala que 3 dias Judá, na direção daquele rei, pela palavra de Deus, foi pegando os despojos, foi pegando a prosperidade que Deus tinha colocado ali através daquelas nações. Levaram 3 dias para levar tudo lá para Jerusalém. E o Senhor está falando nesta noite: será em abundância, será em abundância. Vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. O caminho que o Senhor tem para ti é glorioso, porque a palavra dele nos diz: em poder e glória, escuta bem, em poder e glória, o Senhor teu Deus suprirá todas as suas necessidades. 3 dias levaram para pegar as fazendas. Quando falamos fazenda aqui, são os despojos, são os animais, são a prosperidade, são a bênção. O Jesus hoje está entregando bênção para esta igreja. Jesus hoje está dando escape e livramento para o povo dele. Nós não lemos aqui que houve alegria. Sabe qual é o motivo da alegria? É o escape, é o livramento, é a bênção de Deus em abundância. Mas vocês sabem o que eles fizeram depois no 4º dia? Para nós finalizarmos essa mensagem e saindo daqui crente que a vitória é nossa. No 4º dia, já tinha adorado antes, alcançou a bênção, alcançou a vitória em abundância. Vocês acham que no 4º dia eles simplesmente foram embora? Fizeram como aqueles 10 leprosos que receberam a cura e só um voltou para agradecer? Não, porque aonde há gratidão para com Deus, aonde há crente fiel, sabe o que aconteceu? Eles voltaram no 4º dia, foram lá na presença do Senhor de novo. Antes eles estavam lá humilhados, agora eles estão lá jubilando de alegria. Agora eles já não cantam mais porque estão diante de uma peleja, mas agora já adoram dando graça, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías falou, né? Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então eu posso imaginar aquele povo agora, jubilando de alegria como nós falando, declarando que Deus é maravilhoso, declarando que verdadeiramente Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o general de guerra que vai adiante do teu povo em meia batalha, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que clareia a luz e todas as trevas batem em retirada. Então aprenda, não seja ingrato ao Senhor. Eu vou finalizar essa mensagem agora, mas nós sairemos daqui crente, e mais ainda, eu já profetizo sobre esta igreja, a bênção, o livramento, a vitória, culto da vitória. Você que entrou, saia com a tua vitória em nome de Jesus Cristo, mas se lembre de voltar para agradecer Ele, porque Ele é Deus na tua vida e Deus da salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Eita glória, Jeová. Como Jesus é bom. Então vamos encerrar esse culto em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, maravilhoso é o Senhor.
Obrigada pela tua palavra que é gloriosa, que é vida, que é verdadeira, Senhor. Deus, em nome de Jesus, assim como aquele povo alcançou escape e livramento e pôde prosperar pelas bênçãos que o Senhor a eles entregou, Senhor, semelhantemente derrama sobre esta igreja nesta noite esse poder para vencer as batalhas, ó Pai. Derrama nesta igreja nesta noite a unção da cura, Jeová. Derrama que agora Espírito Santo de Deus vem operar nesta noite. Ei Jesus, Tu és aquele que liberta. Ei Jesus, Tu és aquele que cura. Tu és aquele que dá livramento. Tu és aquele que transforma vidas, papai. Tu és aquele que resgata do monturo do pecado e leva para viver uma vida em santidade. Tu és aquele que traz salvação. Ei Deus, em nome de Jesus, que tudo isso seja ministrado sobre nós nesta noite. Que este irmão, quando entrar à tua casa, que esta mulher, quando chegar à tua casa, Deus, como o Senhor falou, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se o Senhor venceu e nós estamos em Ti, nós também somos vitoriosos, ó Jesus. Deus, quando esta pessoa entrar naquele lugar, ó Pai, quem baterá em retirada é Satanás, quem sairá de lá é o adversário, porque o irmão e a irmã cantarão o hino da vitória, cantarão o hino da vitória. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja e repreenda todo mal agora e saia, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a igreja diz: glória a Deus, que assim seja cada dia mais. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo